Por acaso você já sentiu que poema não é para você? Que é muito confuso, muito abstrato, até mesmo muito meloso? Se sim, é isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Mergulha Cast, o seu episódio de podcast aqui no canal do Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora, e hoje iremos falar sobre poemas para quem não gosta. Muita gente não gosta de poema e ficou traumatizado por conta da escola, né? Daquelas análises que a gente tinha que fazer, aqueles autores de poemas que a gente tinha que fazer. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que eu quero falar com leveza e com coração, porque a gente está falando de poema, tá? Vamos só recapitular e saber a diferença de poema e poesia, tá? A gente tem que começar a separar esses dois conceitos, porque não são a mesma coisa, ok? Então, o que é poema? Poema é um gênero textual composto de estrofes, versos, rimas, versos brancos, onomatopeias, figuras de linguagem, enfim, né? Aquelas métricas todas que a gente tem num poema. Agora, o que é poesia? É a arte de forma geral. Uma letra de uma música, um desenho, uma escultura, um filme, uma paisagem, tudo isso é poesia, tá? Então, a diferença entre poema e poesia é que poema é um gênero textual e poesia é a arte em geral, ok? Dito isso, vamos começar a falar o que é um poema. Eu já disse que poema, né, é aquela estrutura composta de versos. O que é verso? É cada linha do poema. E cada estrofe é um conjuntinho de versos, certo? Então, pode ter rima, pode não ter. Quando não tem, a gente chama de versos brancos, né? Então, assim, cada autor que produz um poema olha para uma mesma cena de diferentes modos. Vocês concordam com isso? Então, isso que é o poema. É dizer o que todo mundo vê, mas cada um diz de uma forma, tá? É olhar com o coração, né? E aí a gente tem muita linguagem conotativa. O poema a gente pode utilizar, não é o pé da letra como a linguagem denotativa, tá? E aí nós temos vários nomes aqui na nossa literatura brasileira, por exemplo. Eu vou meter aqui a literatura brasileira, certo? Então agora eu vou dizer alguns autores que vocês podem começar a ler os poemas deles para a gente começar a se habituar, porque leitura é prática e ler poema também. Então, eu tô citando aqui Manuel de Barros, Adélia Prado, Drummond de Andrade. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, do vídeo, um link com post no blog, onde você pode ver mais poemas desses autores que eu indico aqui agora. Tá bom? Então vamos começar com o Manuel de Barros. Ele fala muito sobre a infância, sobre essas memórias, e tem um poema dele que se chama Bocó. Diz o seguinte: quando o moço estava a catar caracóis e pedrinhas na beira do rio até 2 horas da tarde, ali também Nhá Avelina Coê estava. A velha paraguaia, de ver aquele moço catar caracóis na beira do rio até 2 horas da tarde, balançou a cabeça, de um lado para o outro, ao gesto de quem estivesse com pena do moço, e disse a palavra bocó. O moço ouviu a palavra bocó e foi para casa correndo, a ver nos seus 32 dicionários que coisa era ser bocó. Achou cerca de 9 expressões que eram símiles a tonto. E se riu de gostar, e separou para ele os 9 símiles, tais: bocó é sempre alguém acrescentado de criança. Bocó é uma exerção de árvore. Bocó é quem gosta de conversar bobagens profundas com as águas. Bocó é aquele que fala sempre com sotaque de 2 origens. É sempre alguém obscuro de mosca. É sempre alguém que constrói sua casa com pouco cisco. É um que descobriu que as tardes fazem parte de haver beleza nos pássaros. Bocó é aquele que, olhando para o chão, enxerga um verme sendo-o. Bocó é uma expressão de Sani, com alvoradas. Foi o que o moço colheu dos seus 32 dicionários, e ele estimou. Então aqui
Nesse poema de Manuel de Barros, nós temos esse olhar infantil sobre o mundo, né? Do moço indo lá com aquela ingenuidade toda, buscando no dicionário, descobrindo as palavras, a simplicidade do termo bocó, né? Então é isso que traz assim de mais maravilhoso neste poema. Repare que aqui ele não tem aquela estrutura de versos e estrofes, é como se fosse um monobloco, né? Uma estrofe só, mas também ele conta uma história. Não é assim, não é um poema como a gente está acostumado. Então, vocês às vezes podem bater um olho num poema desses e falar, mas isso não é poema. Sim, é. É um poema narrativo que vai contar uma narrativa, ok? Agora, eu quero ler outro sobre Drummond, que Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, esse mineiro maravilhoso, que tem um poema que, desde que eu li pela primeira vez, me encantou. E eu falo para todos os meus alunos esse poema, que é o verbo ser. Verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três e sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito. Ser, 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 er, R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a. Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Linda essa obra, não é? Por isso que ela me toca tanto o coração. A gente procurando identificar o que é ser, né? O que é o nosso ser. É crescer, é ter um jeito, um nome. O que é ser, né? E, por último, eu quero ler um da Adélia Prado, que se chama Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo, com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, construindo um mundo para mim, anteparo, para o que foi um acometimento. Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Então, olha esse poema da Adélia Prado sobre o decorrer da vida e como ela escolhe levar essa vida, né, de uma forma alegre, que é o melhor que ela pode ter, né? E por fim, eu quero comentar com vocês como vocês podem começar a ler poema. Primeiro, você pode pesquisar esses autores ou até outros. Nós temos Clarice Lispector, nós temos Machado de Assis, todos eles escreveram poemas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Olavo Bilac, e aí a gente retoma, né? Quanto mais vocês forem lendo, mais vocês vão pesquisando mais autores, né? O mais importante de tudo, eu quero que vocês leiam aos poucos. Abra um livro, leia um poema, depois outro dia pegue outro poema para ler, de forma aleatória mesmo, sabe? Não precisa de em um mesmo dia ler o livro inteiro de poemas. Não, vai com calma. Eu sei que poema é muito abstrato, às vezes eu sei que é muito subjetivo e você tem que entender o que aquele poema quis dizer. Qual é a mensagem que ele passou? Né? Se tiver palavras que você não conhece, anote. Se você quiser pesquisar sobre a escrita daquele determinado autor, pesquise, vá fazendo suas anotações, que isso é muito importante, tá? Outra coisa, leia em voz alta, poema, igual eu li aqui no podcast no episódio de hoje. Leia em voz alta, que vai fazer toda a diferença, que você volta. Opa, li errado. Você volta e lê para você pegar a entonação, o ritmo, né? E assim vocês vão criando o hábito. Porque ler poema realmente não é tão fácil assim. Mas o hábito da leitura muda tudo, tá? E por fim, a última dica de hoje é seguir perfis de poemas no Instagram, no outros autores. Comecem a desbravar esse universo dos poemas. Eu aposto que você vai se surpreender.
tá bom? Bom, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, só para vocês não esquecerem, o link do post no blog com mais poemas para vocês conhecerem, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um super, super beijo e tchau!